Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao SenaCast, o podcast do Senac Piauí. E hoje estamos aqui com algumas convidadas, vou apresentar cada uma delas para vocês, trazendo alguns temas muito importantes, né? E para quem quer crescer com estratégia, qualidade e inovação, a gente vai trazer, né, como impulsionar seu negócio com consultorias. E aí, para vocês aí, a gente traz agora, né, a Ellen Lima, do Senac Recife. Ela é referência em consultorias, né, na área de boas práticas, né, Ellen? Fala um pouco aí sobre você, se apresenta aí para o pessoal. Oi, tudo bem, André? Obrigada pelo convite, obrigada. Olá para todo mundo que está aqui junto com a gente nesse bate-papo legal. De fato é isso, né, André? Eu trabalho com consultorias lá no Senac, lá de Pernambuco, e a gente tem uma série de iniciativas para trocar ideias aí nessa conversa de hoje. Perfeito. Bem-vinda, tá, Ellen? E aqui a gente também tem a presença da Janice Lustosa, consultora e assessora, né, do Programa de Alimento Seguro, que é o PAS, né, aqui do Senac Piauí. Olá, bem-vindas as convidadas também. É sempre muito bom esses convites para participar dessas temáticas onde a gente pode estar aí conversando sobre as consultorias, a importância disso para as empresas. Isso vai ser um bate-papo, com certeza, que vai trazer muito rendimento. E para completar, a gente tem a Natália Chaves, que ela também é instrutora, né, consultora, e tem uma vasta experiência aí com empresas, né? Natália, se apresenta aí, pessoal. Olá, pessoal. Como você mesmo falou, além de nutricionista, agora instrutora também do Senac, nesse último ano, e está sendo gratificante, principalmente a parte de consultoria, que faz com que a gente cresça profissionalmente, mas principalmente aprendendo mais também com esse cliente. Janice, você que acompanha de perto muitas empresas locais, né? Como as consultorias têm o apoio, o desenvolvimento desses negócios, especialmente do setor alimentício. Me fala um pouco sobre as consultorias aqui. Então, aqui no Piauí a gente tem consultorias, várias demandas para o segmento alimentício, desde a parte de distribuidoras de alimentos, principalmente os serviços de alimentação também, onde estão aí os bares, restaurantes. E a cada ano a gente está crescendo com essas consultorias, a gente tem consultorias dentro da parte de boas práticas, mas principalmente também agora ajudando esse empresário na elaboração de cardápios, na inovação com relação ao atendimento ao cliente também, e nós temos muitas cases de sucesso. Legal. E assim, Natália, Ellen, querem compartilhar um pouco da experiência de vocês referente à parte prática, né? Você, com a parte em Recife, né? E a Natália dando exemplos aqui no Piauí. Pode falar, Ellen. Então, o mercado é um mercado que requer essa atenção, né, André? A gente observa que, como a Janice falou, a gente pode trabalhar tanto na estruturação do negócio desde o início, né, na montagem mesmo, no planejamento. Ainda hoje a gente estava conversando sobre essa questão de layout, né, de fluxo, de atendimento à vigilância, mas tem muita coisa também que a gente pode trabalhar aí com custo de produção, reduzindo custos do negócio, né, e trabalhando também outras políticas, né, na visão do cliente, no sentido, por exemplo, da sustentabilidade, implementar medidas que possam tanto reduzir custos, como também atender a esse novo cliente, né, que observa mesmo como é que a empresa impacta para o meio ambiente. Essa busca, na realidade, até completando isso, ele também acontece, que a gente tenta ver mais próximo isso, mas um dos pontos também que a gente está levando são dos nossos cursos de gastronomia, onde esses novos empreendedores, nós temos muitas pessoas que entram hoje dentro dos nossos cursos, também buscando por esse empreendedorismo ou de ação da área, e muitas vezes não entendem a importância das boas práticas, a importância desse processo, e é algo também que a gente vem vendo crescer. Então, é como a Janice falou, ainda tem muito aquela busca da montagem dos cardápios, de outros planejamentos dentro, mas a gente também está começando a ver que eles também estão enxergando essa presença das boas práticas, dessa modificação também no próprio manipulador, como um pensamento de crescimento também. Natália, quais são as principais dificuldades que você encontra nos empreendedores, né, ao iniciar uma consultoria, e como vocês lidam com isso no dia a dia? Eu acho que eu poderia dizer que uma das principais mesmo é a parte cultural.
Nós todos nascemos, e muitas vezes até o empreendedorismo dentro da parte gastronômica, ele é muito voltado ainda àquela questão de eu aprendi com a minha mãe, eu aprendi com a minha família e eu quero levar esse negócio para frente, e a gente traz aquela parte cultural. Nós estávamos até brincando ontem com a história do famoso pano de prato, que realmente é o nosso terror quando consultor, quando a gente entra, e tirar não só essa, como vários outros pensamentos da cabeça do cliente é bem complicado. Então, quebrar a parte cultural é algo que a gente fica, assim, pelo menos no meu ver, é uma das partes mais complexas que a gente tem dentro da consultoria. E aí, puxando essa questão da cultura, é interessante falar que, falando de consultoria, né, até a cultura de imaginar que a consultoria é um custo. Né, e o que a gente vê é que a consultoria ela é um investimento. Né, quando você vai ver o resultado de um processo de consultoria, né, o que ela consegue trazer, melhoria de processo, melhoria de atendimento, melhor avaliação do cliente, redução de custo, desperdícios, né? Então, você vê que aquilo que você investiu, de fato, tem retorno. Né? E um retorno, muitas vezes, que é inimaginável. Né? Você vê condição de redução de custo impressionante. Né? E aquilo acaba se revertendo, né? Aquele investimento acaba se revertendo de forma muito positiva. Então, essa cultura, talvez, de achar que é um custo a mais, né? Voltado para esse lado da consultoria. Às vezes até não só a cultura, né, mas a vivência de casa que você acaba levando, né, para as empresas. Eu até brinco assim, né, poxa, eu fico analisando as coisas hoje, mas na casa de vó, você vai tomar um café, aí tá lá naquele coador de sei lá quantos anos, né, coisas que hoje no dia a dia a gente enxerga de uma maneira totalmente diferente quando a gente fala sobre boas práticas, né? A gente ainda tem muita resistência nessa mudança de cultura, né? A mudança do hábito, que é aquilo que traz, eu sempre fiz assim, sempre deu certo, não me cobram para ser de outra forma, meu cliente já está acostumado com isso. E aí a gente tem essa resistência do empresário, a gente tem essa resistência dos participantes, principalmente dos colaboradores, principalmente quando a gente chega naqueles ambientes em que a cozinheira, né, de lá é uma senhorinha que já está há 30 anos naquela casa. E aí chega uma pessoa mais nova, com outra ideia, tentando ali modificar alguma coisa do processo, e ela diz, não, mas isso não vai dar certo. E até a gente conseguir fazer essa mudança realmente, e quando a gente consegue, ainda bem que temos essa mudança ao final do processo de consultoria, eles agradecem demais. Nossa, o tanto que isso melhora o clima organizacional, melhora as condições de trabalho, eles vão ter clientes mais satisfeitos, claro, né? Reduz os custos, principalmente, também, né? Produtividade. Então, todo mundo ali fazendo a sua responsabilidade, a consultoria ela cai como uma, né, super benéfico para todo o ambiente da empresa. E nos dias de hoje, eu acho que está tendo realmente uma maior procura, né, mediante os empresários, para as boas práticas, não é isso? André, outro ponto também que eu também sempre brinco que é essas duas coisas, né? A parte cultural, que eu digo até esse cultural que a gente fala, é o de casa que a gente traz, mas também a parte de entender que eu só preciso daquele profissional quando já está tudo pronto. E eu digo que muitas vezes é aquele banho gelado que o cliente muitas vezes recebe, quando ele chama o consultor só quando já está tudo pronto. Que na visão dele, às vezes, esse muito tudo pronto não é algo pronto. E a gente muitas vezes precisa estar ali tentando de certa forma, destruir um pensamento que muitas vezes também pode gerar algum conflito ou alguma dificuldade para o próprio empresário dentro desse processo. É uma situação que muitas vezes eles dizem assim, Janice, a gente ainda está finalizando a construção. Depois que a gente terminar essa parte da construção, aí a gente chama, a gente vai fechar essa parceria. E aí, não, vamos começar agora. Por quê? A gente vai ver a questão do fluxo, se está tudo direitinho. A gente vai dar as ideias com relação até a própria legislação sanitária, o que é exigido, o que não é, o que pode, o que não pode. Porque muitas vezes eles têm esse foco voltado para a área de atendimento ao cliente. Mas lá a parte da produção fica quase sempre marginalizada, né? Ali esquecida. Não vamos fazer com esse pedacinho aqui que sobrou, vamos focar na quantidade de mesas, quantidade de cadeiras, quanto que eu vou atender, mas isso lá na frente vai ser prejudicial para esse cliente. Então ele precisa da gente, na verdade, desde o início. E até com relação ao colaborador, né? Esse planejamento
deve ser, inclusive, com capacitação. Como é que você começa um negócio sem capacitar a sua equipe dentro desses procedimentos, dentro desses processos adequados? Então, muitas vezes, quando você inicia, já tem tudo rodando, e aí até para você parar, para você organizar, ajustar um fluxo, é tudo mais difícil. Então, o ideal é que a gente, de fato, entrasse nesse processo de planejamento, né? Porque aí a gente consegue inserir em todas essas abas aí, em todas essas possibilidades. Legal. Gente, assim, eu apresentei, né, a Janice falando sobre que ela é a consultora do PAS, né, que é o Programa de Alimento Seguro. A Ellen também é, né, Ellen? E eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância desse programa, né, como o Senac conduz, falar realmente, porque eu tenho certeza que vai trazer essa curiosidade para o pessoal. Então, o PAS, ele é um programa que ele foi inicialmente pensado pelo Sistema S, voltado mais para a parte das indústrias, e depois a gente trouxe uma remodelação dele para os serviços de alimentação, né, para atender a esse público específico do serviço de alimentação. E hoje o Senac está à frente, trazendo aí algumas novas, digamos assim, alguns fluxos diferenciados, um material mais dinâmico, um material mais aplicável, também trazendo a questão das legislações atualizadas, o que a gente cobra, o que a gente não deve cobrar, para todos os nichos dentro desse segmento, né, de serviços de alimentação. Então, o que eu espero realmente aqui que a gente tenha um boom, né, com essas atualizações. Nós temos novos, na verdade, que hoje dentro do programa já não são mais nem consultores, são os assessores do PAS. Nós já temos aí novos assessores em formação, estamos tendo atualização, né, de todo esse pessoal que já participou há um tempo atrás, porque é um programa bem antigo, né? E aí, com toda essa remodelação do programa, a gente espera realmente que tenhamos muita procura, porque é uma forma da empresa se adequar às legislações sanitárias, se diferenciar no mercado, porque vai apresentar lá uma declaração de conformidade, que ela é exclusiva do Senac, vai ser exclusiva do Senac, então é um sistema de você se diferenciar no mercado, e eu acredito que a gente vai estar aí crescendo bastante. E é um movimento, André, que envolve todo o Brasil, né? Então você imagina, o cliente que vai estar aqui, né, no Piauí, ele viaja lá para São Paulo, ele viaja para o Rio Grande do Sul, ele vai em outro canto do Nordeste, e essa certificação vai estar em todos esses lugares. Então, é muito bacana você ter um grupo seleto de empresas que investem num segmento, né, num produto que vai certificar a tua equipe, teu ambiente, teu espaço e teu alimento que está sendo produzido de forma segura. Então, é algo muito promissor e que certamente vai diferenciar, como o Janice falou aí, as empresas do mercado. Então, as empresas, quando a gente chega em algum restaurante, e os restaurantes eles fazem questão, quem tem essa declaração de conformidade, faz questão de mostrar isso para o seu cliente. Então, eu estou lá no cardápio, nós temos a declaração de conformidade emitida pelo Programa de Alimentos Seguros do PAS, Senac. Então, isso é um diferencial que impacta muito para aquele cliente que hoje é um cliente mais exigente, que já tem uma ideia do de como que eu vou escolher, não escolho um local apenas pela questão do valor, eu digo em termos de preço, de cardápio, mas sim pela qualidade que aquele serviço oferece. Entendi. Ellen, na sua visão, como o Senac pode se posicionar cada vez mais como parceiro estratégico das empresas do segmento dos alimentos? Então, André, o Senac ele tem muitos produtos, né? Além dos nossos cursos, a gente tem uma grande oferta de serviços de consultoria, incluindo o PAS agora, né, que podem trazer grandes benefícios para esse negócio, né? Então, a gente traz aí a proposta de, por exemplo, a possibilidade de atuar na formação em loco e trazer esse colaborador para cá, também de servir essa consultoria na área de gestão de cardápio. Tem umas experiências que a gente tem, algumas experiências em Pernambuco, por exemplo, com a oferta da engenharia de cardápios, que é algo que muitos negócios ainda não implementam, né? Então, qual que é o cardápio mais interessante para mim? Qual o cardápio que é mais lucrativo? Qual o cardápio que eu posso trazer uma promoção, uma propaganda? Enfim, então tudo isso a gente pode fazer uma avaliação global no negócio e identificar qual é o melhor produto, né, indicado para esse negócio, trazendo essas melhorias aí de processos, né, de condições de trabalho, de venda, enfim.
Entendi. Bora falar um pouco sobre resultados, né? Alguém teria um exemplo bem marcante, uma transformação, né, feita em uma empresa através de uma consultoria do Senac? Quem poderia iniciar aí? Bom, eu tenho várias. Que legal. Nós tivemos alguns atendimentos, trazendo para essa parte das boas práticas, eu diria que foi um atendimento bem marcante, porque foi uma empresa, uma churrascaria de bairro. Então, o empresário ele não tinha nenhuma orientação voltada para isso. Ele nos procurou devido às fiscalizações sanitárias, né, como quase sempre acontece. E aí, quando eu cheguei para fazer a visita inicial, eu pensei assim, nossa, vai ser um cliente que vai dar muito trabalho para fazer as mudanças que a gente vai precisar. E eu fui extremamente surpreendida, porque tudo que eu falava, tudo que foi colocado no plano de ação foi executado. E aí, tudo que ele ia fazer também, ele questionava primeiro se podia ser assim, na compra de azulejo, na compra da tinta, o tipo de ralo, tudo ele perguntava, mandava as fotos, pode ser essa daqui, você tem indicação, você quer isso, quer aquilo. Então, foi uma transformação muito grande que, antes mesmo da gente finalizar, a vigilância sanitária teve lá, e a partir daí surgiram muitas demandas para a gente, porque a vigilância sanitária, não, procure o Senac, que lá eles fazem um serviço, porque foi uma case de sucesso que realmente transformou da água para o vinho a empresa dele. Não só, os clientes também ficaram super, quando visualizaram todas aquelas mudanças que a gente acha que acontece só de forma interna, mas não foi. E isso para a gente foi muito, muito bom, o atendimento dele. E é um cliente que agora já mandou novamente mensagem, não é mais para as boas práticas, porque ele está conseguindo manter, mas ele vai querer agora um cardápio, elaboração de cardápios e fichas técnicas. Outra situação legal, eu até lembro que a gente não trabalha apenas com essa parte de restaurante, de cafeterias, como também com espaços maiores. Nós tivemos ano passado, acho que foi ano passado, nós tivemos também, que foi para a parte hospitalar. E o que eu acho de mais interessante que aconteceu foi que nós iniciamos antes mesmo da cozinha iniciar, e nós fizemos o primeiro treinamento com essa equipe. Foi muito legal quando eles entraram no espaço que eles iriam trabalhar. Lembrando que esses profissionais que nós trabalhamos, eles não eram profissionais sem capacitação. Todos eles tinham várias solicitações antes para que eles estivessem naquele cargo. E foi incrível eles visualizarem a cozinha. A gente acompanhou o primeiro momento. E nessa visualização, eles levantavam. Olha, isso daqui está errado, porque nós vimos na aula que não é assim. Então, era muito legal. Todas as visitas que a gente fazia, porque, olha, não estão fazendo. Então, assim, quando a gente começa a ver também, não só o empresário, mas quando o próprio profissional, o manipulador, ele consegue ter aquela visão e entender qual é o papel dele após uma consultoria. Porque muitas vezes ele não entende qual é a função dele naquele momento. E quando a gente enxerga isso, eu acho muito legal. Acho muito legal quando ele passa a se enxergar como o principal agente de modificação daquele espaço. Verdade. A gente tem alguns exemplos lá. Primeiro, recentemente, a gente tem fechado uma parceria com redes hospitalares. E aí a gente tem levado essas capacitações, uma série de capacitações para redes de hospitais. Já que você citou hospital, isso tem sido muito bacana. Que aí não somente o treinamento com relação a atendimento, mas também produção. Então, alguns treinamentos com capacitação em cardápios, né, especiais para o público que está internado, né, para os pacientes. E uma outra experiência que a gente teve também recente, tem um restaurante no Cabanga Yacht Club, né, um restaurante bem tradicional. A gente tem, dentro do restaurante tem um espaço, uma senhora que tem um restaurante antigo, e ela é como se fosse meio que uma mãe, né, dessas pessoas lá. Então é um restaurante muito tradicional, muito simples, né, e o pessoal pesca o peixe e leva o peixe para lá cozinhar. E aí a gente trabalhou não somente as boas práticas com ela, né, isso foi muito bacana para eles, porque eles sentiam essa necessidade de trazer a adequação, né, para esse ambiente, mas também a gente trabalhou muito cardápios, porque como eles eram muito carentes no sentido de reconhecer o que o mercado oferecia, a gente trouxe a ideia do cardápio, precificação. Então isso foi muito bacana para eles, porque deu uma nova cara para o negócio, né? Então a gente vê o quanto impulsiona, né, o quanto melhora a questão do faturamento
quando você ajusta um cardápio, adequa ao teu cliente e também você precifica corretamente. Janice, como é que você vê o papel do Senac nesse apoio ao empreendedorismo local, né, através da consultoria? Então, hoje, o Senac ele se posiciona de uma forma muito importante, porque em parcerias com outras instituições do Sistema S, a gente tem conseguido ajudar muitos empreendedores, as microempresas, micro e pequenas empresas, e é sempre importante que a gente está atualizando os nossos profissionais, né? Então, nossos instrutores, nossos consultores são profissionais habilitados, que têm essa capacitação realmente de atender a necessidade do cliente. A gente já está conseguindo visualizar o que realmente o cliente precisa, porque muitas vezes esse cliente nos procura com uma ideia de que, eu preciso disso. E aí, quando a gente vai para esse diagnóstico inicial, na verdade, a gente não vê o erro naquilo dali. Aquilo dali é só a ponta, né? A gente vai trabalhar lá na raiz, e isso tem sido o diferencial que tem feito com que outras empresas nos procurem para também fazer uma consultoria. Quem já fez consultoria com a gente nos procura para outros serviços. O ano passado eu fiz consultoria de cardápio com vocês, esse ano eu já quero um gerenciamento de estoque, agora eu quero também um atendimento ao cliente. Então, o Senac ele tem se posicionado de uma forma muito boa no mercado, com reconhecimento pela parte dos empresários, e isso é muito importante para que a gente possa ajudar realmente esse mercado a alavancar. Legal. Aproveitando nessa troca de network, né, trazendo uma pessoa de Recife, e aí a gente tem aqui o pessoal do Piauí, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Eu acho que seria interessante, tipo, a Ellen dar a visão dela e depois vocês duas dão a visão de vocês do Piauí, pra gente ver se acaba se chocando, tá bom? Sim. Ó, vamos lá. Na experiência de vocês com as empresas, quais são as principais dores que vocês encontram e como é que a consultoria tem atuado, né, para resolver? Eu acho que o atendimento é um ponto importante, né? Eu acho que fala-se muito na questão do atendimento de qualidade, porque quem é bem atendido retorna, né? Eu acho que essa questão do controle de custos também, gerenciamento de estoque, cardápio, como a gente vem falando, a adequação sanitária é sempre uma questão, né? É um ponto que a gente deve abordar, faz parte do nosso portfólio de sempre, né? Então eu acho que a gente sempre vai encontrar esse tipo de... Só que eu acho que tem novas demandas também no mercado, André, essa questão da inovação, né, sustentabilidade, eu acho que isso também entra no rol de serviços interessantes aí para o mercado, que eles têm buscado. Sim, para a gente aqui as nossas dores também são as mesmas. A gente tem um mercado que, na verdade, esse mercado ele não está preparado, não é um mercado capacitado, e que a gente tenta buscar esse mercado para... a gente precisa de um serviço de atendimento de qualidade, mas quando a gente chega lá, a maioria dos colaboradores daquela empresa não passaram por nenhum tipo de treinamento, nunca fizeram nada na parte do próprio atendimento ao cliente, e aí acham que a questão de atender muitos clientes, você vai ser um bom garçom, uma boa garçonete, enfim. E aí não é isso. É a qualidade que vai fazer realmente esse cliente voltar. É a qualidade no produto que você oferece, porque também não adianta ficar lá na ponta se eu não tenho o controle de custo, e aí eu ficar tentando baixar a qualidade dos meus insumos, querendo trabalhar um produto de qualidade, um produto final de qualidade, porque eu não vou conseguir. Então, antes do empresário pensar nesse gerenciamento como, nossa, eu estou tendo um CMV muito alto, mas vamos lá, o que você está tendo de desperdício aí? O que você trabalha com fichas técnicas? Não, é o ponto principal. Não tem como você reduzir esses custos se você não trabalhar com ficha técnica, né? E aí, essa capacitação, a questão da elaboração de fichas técnicas, isso é essencial para o negócio, para a vida do negócio, para a vida financeira do negócio, né? E aí, essas são as principais dores, e o não reconhecimento também dessas outras áreas que a gente pode estar entrando. E aí, muitos dos clientes, dos potenciais clientes, ainda não enxergam que a consultoria vai ajudar a resolver aquele ponto ali. É muito comum eles fazerem assim, vocês trabalham com isso, você oferece esse serviço.
né? Muitos deles nem reconhecem essas possibilidades, assim, de atuação e os resultados que a gente pode trazer. E dentro dessas dores também que a gente fala sempre, que é bem perceptível deles, principalmente, né? Essa questão da adequação sanitária é muito, porque eles ainda têm muito aquela visão de que a função da visita sanitária, a fiscalização, é apenas para cobrar, é apenas para multar, e aí falta aquela questão do entender, muitas vezes, que ali não é apenas isso. Toda vez que você tem essa busca e a melhora da sua qualidade sanitária, você vai ter também uma melhora do seu produto, uma menor chance de um risco maior para o consumidor e a maior possibilidade de retorno. Porque é literalmente aquela história de que você pode demorar anos para conseguir construir seu nome e 24 horas para ser derrubado. Então, a questão da busca da qualidade sanitária é um ponto de extrema importância. E o outro que eles ainda não conseguem reconhecer, muito é aquela ideia do custo pelo alimento. Então, o alimento sempre é um custo. E quando a gente começa a trabalhar sobre a parte da sustentabilidade, principalmente, onde você percebe ali uma redução muitas vezes de até 30%, 35% do custo dele, ele começa a entender que não é o alimento que é um custo, e sim a forma como você trabalha aquele alimento. Será que realmente todas as partes desse alimento, do que poderia ser utilizado, o tempo, a forma correta, como armazeno, será que isso tudo não é o diferencial? Então, o custo muitas vezes é a falha nesse processo do sustentável. Saber qual é o momento, o que usar e como usar. Então, são dores que eles têm que a gente tem sempre essa resposta. O melhor que eu acho sempre é que a gente tem essa resposta, onde a gente pode se melhorar essas dores de uma forma mais leve e com muito conhecimento sempre, né? Eu acho que é importante também, né, ressaltar que muitos dos empresários, às vezes, esquecem que você tem que fazer o cálculo, né, que é o CMO que a gente fala sobre a parte dos recursos humanos, a quantidade de funcionários mediante a quantidade de faturado, se está suprindo de acordo, né? Muitos ambientes, então esse tipo de negócio ele vai no mínimo 15% mediante o faturado. Restaurante, geralmente, ele vai rodar com 25% de CMO. Então, muitos deles não sabem nem, né, o início para poder trazer todos esses cálculos no fim. E aí, com certeza, depois, quando a gente puxa a parte de cardápios, fichas técnicas, né? A capacitação, ela é necessária porque se o meu funcionário ele é bem treinado, ele vai conseguir se adaptar melhor, ele vai conseguir entregar muito mais do que ele entrega hoje. Automaticamente, eu vou faturar muito mais, eu vou agregar mais para o meu negócio, vou atrair mais gente. Então, tudo isso acaba influenciando para que o seu negócio melhore, né? E eu digo assim, até o básico. Por exemplo, quando eu falo que a gastronomia ela está evoluindo, né? Ela evolui e a gente vai aprendendo certos pontos. Aí muitos perguntam assim, por que a tendência hoje é um coquetel com purê de frutas e não a fruta amassada, né? Esqueci o nome. Mas enfim. As frutas amassadas no macerador, perdão. Então assim, por quê? No movimento repetitivo que eu faço, né? Futuramente o pessoal fica o quê? Fica com a tendinite, né? E aí acaba tendo lesões. E isso acaba influenciando o quê para a empresa? Uma perca, aí vai ter atestado, vai ter gasto, aquela dor de cabeça toda. Quando a gente trabalha o purê, a gente já perde essa parte de movimentação. Até a altura da bancada que o pessoal vai trabalhar, né? A parte ergonômica. A parte ergonômica. Então, tudo isso influencia na empresa e é necessário realmente um estudo para que, né, se adeque da maneira correta. E até de prateleira do produto também, que eu tenho, vai lá para cima a vida de prateleira dele. E é importante lembrar desse diagnóstico, né, André? Porque muitas vezes o empresário ele não consegue ser direto no sentido do que é que ele precisa, né? Então, uma visita de um consultor, né, um agendamento, uma reunião com uma consultoria, ela pode ajudar a levantar todo esse diagnóstico da empresa para apresentar o que é que ela precisa modificar. Né? Então, esse diagnóstico ele é essencial para que as ações assertivas possam ser adotadas, seja ela junto à equipe, seja ela junto à questão financeira, né? A gestão administrativa financeira, enfim, ou em relação à operação. Né? Então, tem esses aspectos aí que o consultor tem um olhar, que muitas vezes quem está dentro do negócio, né, percebe a dificuldade, não consegue faturar, não bate conta, mas aí a gente consegue resolver mediante esse estudo aí individual de cada empresa, cada negócio. E para vocês, assim, em média, assim, nas mudanças, nos processos, uma consultoria, ela dura em média quanto tempo?
Teriam como mensurar ou depende da consultoria? Depende. Teria como trazer algum tipo de exemplo para que o pessoal entenda um pouco? Então, depende da consultoria, depende de como vai ser esse diagnóstico inicial, porque às vezes a empresa está muito crítica, né? E aí são muitas não conformidades que a gente faz que a gente visualiza nesse diagnóstico inicial, e aí leva-se um pouco de tempo para executar. Principalmente quando eu penso na execução de algo que tem um custo financeiro, porque sempre o empresário ele vai fazer aquela dorzinha de que, mas agora eu não estou podendo, as minhas vendas estão baixas, eu não estou lucrando com isso. Então, uma consultoria, por exemplo, de boas práticas, ela pode durar, em média, ela pode acontecer de uma forma muito rápida quando eu tenho mais uma coisa voltada, por exemplo, eu quero capacitar a minha equipe. Eu tive mudanças da equipe ou a empresa tem um profissional já lá dentro que já faz esse acompanhamento. Isso facilita muito para a gente também, mas não é algo obrigatório também. Caso tenha, isso já dá um andamento, e aí a gente pode reduzir esse tempo, mas em média uns 3 meses para a gente conseguir implantar, conseguir realmente fazer alguma mudança de cultura, real, né? Mudança real na condução da produção, do fluxo de produção, fazer uma mudança estrutural, caso seja necessária, aí uns 3 meses nessa consultoria de boas práticas. E depende também do porte do estabelecimento, depende da variedade de produtos que ele trabalha, né? E também da possibilidade de investimento do negócio, né? Que, em geral, a gente tende até, às vezes, a trabalhar com um pouco mais de tempo, talvez 5, 6 meses. 3 a 6 meses é mais ou menos que a gente consegue trabalha, aí, né? Porque aí a gente tem essa disponibilidade também de investimento a um médio prazo, né? Que a gente fala metade de um ano aí, em geral, é mais ou menos esse tempo que a gente trabalha também, Janice, lá. Isso, e assim, só para passar para o pessoal, né, que todas essas consultorias, né, ela não é só na parte de boas práticas. Então, aqui a gente envolve a parte de gastronomia, a parte de bebidas, atendimento, né? Toda essa parte também, acredito que do financeiro também tem, né? Sim. E assim, para quem está ouvindo e se interessou, como uma empresa pode ter acesso a esse serviço e quais são os seus passos que eles devem tomar? Então, nos procure aqui no Senac, né? Pode procurar o atendimento corporativo, pode estar me procurando também, que hoje eu estou à frente da coordenação das consultorias. Nós temos o e-mail consultoriasgastronômicas@pi.senac.br, e tem o meu e-mail também, que é janice@pi.senac.br, e a gente está à disposição para atender todos esses clientes. Olha aí, gente, pode chegar aqui no Senac da Campos Sales, lá na frente, quero falar com a Janice, né? Podem aperrear muito, tá bom? Bem, pessoal, foi uma conversa rica, prática, né? Bem inspiradora. Muito obrigado, Ellen, Janice, Natália, por compartilharem com a gente um pouco dessas experiências, né, tão vividas, que são as consultorias aí no Senac, né? E para fechar, eu quero pedir que cada uma de vocês deixe uma mensagem final para os empreendedores que estão buscando melhorar seus negócios, mas ainda não conhecem esses serviços. Não tenham medo do investimento. Muitas vezes aquilo que você ouviu de um outro cliente, de um outro empresário, que não vale a pena investir em consultoria, não tem retorno, tem retorno. Possivelmente o investimento que ele fez não foi no profissional correto, não foi na instituição correta, e ele não fez esse investimento como foi solicitado, de acordo com o que foi solicitado pelo consultor. Mas se isso for atingido, né, a procura do profissional correto, uma instituição que tenha uma validação, sim, ele vai ter bastante retorno e a gente dá essa garantia. A consultoria é isso, né? De fato, tem um serviço personalizado, isso é muito bacana, você vai ter um atendimento personalizado. A gente precisa pensar nesse pacote, né? O que é que a empresa vai ganhar com esses avanços, e pensar nisso como um investimento, né? Como um investimento para retorno muito positivo, né? Os nossos resultados, o que a gente atinge aqui tem sido muito bacana, né? Então, eu acho que as empresas, como o Janice disse, não devem ter medo, não, porque esse investimento vai se converter em faturamento melhorado. E eu reforço sempre, acho que é uma frase que eu sempre digo para os clientes, é exatamente essa. Às vezes você demora muito tempo para conseguir chegar naquele momento.
e pouquíssimo para você conseguir ter a destruição de um grande sonho. Então, assim, o investimento, o aprendizado, essa busca por essa melhoria sempre vai ser válido, e principalmente num mundo onde a gente está numa constante modificação. Então, essa busca por procurar a consultoria, ela é um meio exatamente da gente criar aquilo que é feito para você, para solucionar os seus problemas. E o que eu também digo sempre, o consultor está ali para andar de mãos dadas com você. Tanto na busca pela correção dos problemas, como também na busca por lhe ajudar, às vezes, em momentos que você nem reconhece que precisaria dele. Então, sempre vai ser válido você ter um atendimento diferenciado. É isso aí. Gente, muito obrigado, tá, a todos aí pelo tempo de vocês, né? Compartilhar um pouco da experiência conosco, né? E esse foi mais um episódio aí do nosso SenaCast, o podcast do Senac Piauí. Se você gostou, compartilhe e até o próximo episódio.